Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje falaremos sobre a história de José do Egito. Um rapaz que nos ensinou o significado da palavra perseverança. Mas antes, dê o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Agora vamos à mensagem. A história de José do Egito nos mostra que Deus tem um propósito para cada um de nós. Mesmo quando enfrentamos dificuldades e adversidades, Deus está conosco e nos guia em direção ao seu plano para nossas vidas. Assim como José do Egito, podemos confiar em Deus e perseverar em nossa fé, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Você sabe o que significa perseverar? Perseverar significa persistir, ser constante. E José nos deu essa lição. Ele permaneceu firme nas promessas do Senhor. José era jovem quando teve os 2 sonhos, e devido a isso, não tinha experiência, não tinha maturidade para entender certas coisas, não tinha malícia para perceber que contando seus sonhos aos seus irmãos, isso despertou inveja e raiva neles. Em Gênesis 37, versículos 5 a 11 diz: Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele porque ele disse assim: Escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: Quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: Eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. José era um jovem que passou por muitas dores e sofrimentos em sua vida. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos e acabou no Egito, onde, mais uma vez, foi traído e preso injustamente. Mas, em vez de se desesperar, José permaneceu firme em sua fé e confiou em Deus para superar essas adversidades. Ele havia sonhado e tinha plena convicção que Deus cumpriria o que lhe havia prometido. Assim como José, muitos de nós recebemos uma promessa de Deus através de um sonho, ou através de uma mensagem ou lendo a Bíblia, e ficamos tão impactados, tão boquiabertos que queremos contar tudo a todo mundo. Tem alguns até que extrapolam, colocam em redes sociais seus planos e seus sonhos, acreditando que as pessoas estarão felizes com suas conquistas. Temos que ter a maturidade que José não teve. Nem tudo que Deus nos revela temos que compartilhar com nossos maridos ou esposas, filhos e amigos. Muitas pessoas não entenderão os sonhos, os planos que Deus traçou para você. As pessoas não entenderão, muitas terão inveja e até dirão no seu interior: o fulano está arrogante. Onde já se viu dizer que pregará para multidões? Onde já se viu dizer que mudará de país? Onde já se viu dizer que terá muito dinheiro para ajudar os outros? Onde já se viu sonhar tão alto? Entende o porquê precisa manter o sigilo? Não há necessidade de compartilhar algo que Deus revelou apenas a você. No momento certo, Deus todos verão o que Deus preparou para a sua vida e sua família. E é isso que Deus quer que nós façamos. Que sejamos cautelosos. Que fiquemos quietos e firmes que Ele cumprirá. Sabe a diferença entre José e nós? José não tinha ninguém. Não tinha um telefone para ligar para seu pai Jacó e dizer: Pai, hoje estou desanimado, sem forças, o que devo fazer? Mas nós fazemos isso constantemente. Ficamos chateados,
entristecidos e machucados por esperar uma promessa. Deus prometeu que seu marido estará contigo na igreja? Então profetiza. Acredite. Diga: reservarei um lugar ao meu lado, para meu marido sentar comigo. Deus falou que você está curado? Então haja como tal, levante-se dessa cama, tome um banho e agradeça ao Senhor. Você está viva. Você tem uma família que te ama. Então agradeça e não acredite mais no diagnóstico que recebeu. Deus prometeu um emprego? Então levante e agradeça. Tome um banho, leia a Bíblia e diga: estou descansando hoje, mas amanhã levantarei para trabalhar. Deus disse que você abrirá sua empresa? Então já agradeça e haja como um empreendedor, um empresário. Faça planos e já chame à existência o sonho que Deus te deu. José não tinha ninguém. Mas ele tinha uma promessa. Ele havia sonhado 2 vezes que Deus o levantaria, que ele seria alguém de destaque, alguém que faria a diferença na sua geração, e ele creu nisso. Você acredita que mudará a sua geração? Você acredita que fará a diferença no meio dos seus familiares? Eu creio. Podemos aprender que a fé em Deus é fundamental para superar as dificuldades e adversidades da vida. Quando confiamos em Deus, podemos ter a certeza de que Ele está conosco e que Sua vontade prevalecerá em nossas vidas. Devemos nos lembrar de que as dores e dificuldades que enfrentamos podem ser transformadas em bênçãos por meio da graça de Deus. Além disso, a história de José do Egito também nos ensina sobre a importância da humildade e do perdão. José perdoou seus irmãos pelo mal que lhe fizeram e reconheceu que Deus havia usado suas dificuldades para cumprir seu plano. Você consegue enxergar os desafios dessa forma? Em conclusão, a história de José é uma fonte de inspiração e ensinamentos para a vida cristã. Devemos ser humildes e perdoar os outros, assim como José fez, como o nosso Senhor Jesus fez, inclusive lá na cruz. Que essa mensagem nos inspire a buscar a vontade de Deus em todas as coisas e a confiar nele para superar as dificuldades da vida. Não espere pelo seu pastor ou sua pastora. Deus prometeu, Ele cumprirá. Creia. Precisamos olhar a história desse jovem como uma inspiração. Não havia ninguém, humanamente falando, ao seu lado e ele perseverou. Então persevere, continue firme e forte, pois o grande dia está chegando. Que essa mensagem fale mais ao seu coração, esse é o meu desejo. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Deus, obrigada por essa mensagem. Através dessa história percebemos que não precisamos de nada e ninguém. Apenas do Senhor. Se o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Temos os nossos irmãos, pais e amigos, mas não temos que viver motivados através de pessoas e sim da Sua palavra. O Senhor é fiel e justo e Sua palavra não volta atrás. Eu creio nas Suas promessas e mesmo que esteja orando por essa causa há um determinado tempo, não olharei para as circunstâncias e sim agirei de forma diferente. Ao invés de reclamar, eu clamarei. Ao invés de me aborrecer, eu glorificarei, porque essa é Sua vontade, que nós sejamos gratos. E não no sentido de agradecer pelo dia mau e sim no sentido de agradecermos porque independente da situação, o Senhor não nos deixa em momento algum. Eu creio no que o Senhor colocou em meu coração, dos planos que já tracei e agora glorifico e agradeço, porque sei que o Senhor cumprirá. Ensina-me a olhar para Ti, somente a Ti eu louvarei por todos os dias da minha vida. Essa é a minha oração no dia de hoje. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com mais pessoas para que sejam edificadas e abençoadas. Dê o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada. Deus te abençoe e até amanhã às 7 horas.